Oi, gente, bom dia. Boa segunda-feira para todo mundo que está acompanhando Amanhã com Dignidade. Como que vocês estão nessa segunda-feira? Tudo bem? Hoje eu trago notícias sobre El Salvador e deportados dos Estados Unidos. Não são notícias boas, mas são notícias importantes para a gente entender o que está acontecendo no mundo e principalmente falar sobre El Salvador, porque é um tema que a gente tem tocado principalmente no Mural da Manhã de forma tangente, mas a gente acabou não tratando desse tema aqui ainda na Manhã com Dignidade. A matéria que eu vou me basear para trazer aqui as notícias é do site A Pública e é da jornalista Minesha Gelman. E inicia assim: o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, apresentou sua oferta para abrigar criminosos perigosos dos Estados Unidos e de qualquer país como uma vitória da civilização. Ele fala que a taxa para a transferência desses detentos para essa mega prisão salvadorenha que foi recém-construída seria relativamente baixa para os Estados Unidos, mas o suficiente para tornar, abre aspas, todo o sistema prisional de El Salvador sustentável. Ele escreveu isso na sua rede social no mês de fevereiro. O que ele não disse foi que os presos, muitos deles imigrantes em situação irregular, deportados, que não necessariamente são criminosos, foram colocados num sistema prisional que comete abusos generalizados contra os direitos humanos pelas mãos do Estado salvadorenho. A primeira transferência de deportados foi de venezuelanos, foram cerca de 250 venezuelanos deportados no dia 16 de março, e o governo El Salvador, apesar da ordem de um juiz que bloqueou temporariamente a transferência, essa transferência ocorreu. O Bukele, o presidente, publicou um vídeo mostrando os deportados chegando a El Salvador, com as mãos e os pés algemados e curvados às forças por guardas armados. Enquanto eu falo sobre esse tema, eu vou colocar o vídeo publicado no X do presidente Bukele para vocês verem o nível de violência com que foram tratados esses venezuelanos. E aí não importa se são criminosos ou não. Vocês vão ver a forma de tratamento. E parece muito, gente, um filme norte-americano com muito sensacionalismo para mostrar que o governo está fazendo algo. Parece uma série policial. Eu vou colocar aqui o vídeo sem o áudio, que não tem necessidade, só para vocês terem uma ideia da superprodução que foi feita para fazer uma propaganda para o governo. Especialistas que pesquisaram os direitos humanos e as condições das prisões de El Salvador documentaram um alarmante declínio democrático em meio às tentativas do presidente de ocultar a violência que continua nas prisões e que continua em todo o país. Inclusive, se alega amplamente a manipulação de estatísticas criminais, ataque a jornalistas que criticam o governo e negação de envolvimento em um pacto secreto entre gangues amplamente documentado, que foi desfeito um pouco antes do presidente iniciar com o estado de exceção. O Bukele é presidente de El Salvador desde 2019 e conquistou a presidência com essa promessa de reprimir o crime e a corrupção. Só que nos últimos 3 anos, o Bukele governou num estado de exceção autoimposto e ele utiliza esse status de emergência para suspender direitos enquanto ele faz essa guerra contra as gangues. A repressão se manifesta em prisões arbitrárias, em massa, de qualquer pessoa que se enquadre em características ou demográficas estereotipadas, como ter tatuagem, antecedentes criminais, ou inclusive por parecer nervoso. E como resultado disso, olhem isso, El Salvador agora tem a maior taxa de encarceramento do mundo. Em proporção de população, é o triplo do número dos Estados Unidos, que sempre foi o país com o maior número de encarceramento, e é o dobro
Ou seja, a sua população carcerária é o dobro da população de Cuba, que é o país mais próximo. El Salvador agora abriga uma população carcerária de cerca de 110 mil pessoas, mais de 3 vezes o número de presos antes do início do estado de exceção, ou seja, triplicou o número de presos no país. Os salvadorenhos descrevem a polícia, os militares e os cartéis, e os militares, né, desde que iniciou esse estado de exceção, como tendo a mesma prática de exploração realizada antes por gangues, pelo MS-13 e o Barrio 18. Uma salvadorenha, cujo filho morreu na prisão, disse a um repórter do Al Jazeera: a gente está sempre com medo. Antes era o medo das gangues, agora são também das forças de segurança que levam pessoas inocentes. O Bukele, para vocês terem uma noção, ele bloqueou a comunicação entre as pessoas encarceradas e a sua família. Isso significa que não tem direito à visita, a cartas ou ligação telefônica, e esse falta de contato faz com que as famílias não saibam se os seus familiares estão bem, se estão vivos. E apesar desse blackout de informação, tem grupos especializados em direito internacional, jornalistas investigativos, que têm conseguido penetrar nas prisões e ter um panorama das condições. E eles descrevem um cenário infernal. Salvadorenhos são encarcerados e são amontoados em celas superlotadas, espancados regularmente pelos funcionários da prisão, não recebem medicamentos, mesmo quando esses medicamentos estão disponíveis. Os presos são frequentemente submetidos a punições que incluem privação de alimentos e choque elétricos. E uma organização de direitos humanos disse que centenas de pessoas morreram por desnutrição, traumatismo craniano, estrangulamento e falta de tratamento médico. Ou seja, a tortura se tornou uma política de Estado em El Salvador. Muitas vezes, os corpos dos mortos são enterrados por funcionários do governo em valas comuns e nem suas próprias famílias são notificadas das mortes. E aí, nós chegamos a essa deportação de 250 venezuelanos justamente levados para essa prisão, para a prisão em El Salvador, uma prisão que foi uma mega prisão que foi criada agora, construída e inaugurada, chamada Terrorism Confinement Center. Ela foi construída em 2023, então é recente. E uma análise de satélite dessa prisão mostrou que se atingisse a capacidade máxima da prisão, que é de 40 mil pessoas, cada prisioneiro teria menos de 60 centímetros de espaço nas suas celas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invocou a Lei dos Inimigos Estrangeiros, que é de 1998, para transferir os detidos. É uma legislação dos tempos de guerra, foi usada só 3 vezes na história e que agora está sendo utilizada para justificar a detenção e transferência desses presos para El Salvador. Embora o Trump tenha afirmado que os deportados eram membros das gangues Trem de Aragua e MS-13, os encarcerados que chegaram a essa prisão, que eu mostrei o vídeo, não tiveram audiência para contestar as alegações, o que suscita dúvidas se essa alegação é verdadeira ou não. Gente, é isso nas notícias de hoje. Espero que tenha sido informativo. Se vocês não sabiam, né, o que estava acontecendo em El Salvador, quero ver aqui. Amy falou: direitos humanos não existe ali, que absurdo. E ali, por que será que baixam a cabeça deles quando os arrastam desde o avião? Não tem necessidade nenhuma, né, Liu? Porque eles estavam com algemados nas mãos e nos pés, e aquilo me parece tudo um motivo cinematográfico, assim, né, para criar uma ideia de criminosos perigosos. E cadê toda essa comunidade internacional que se diz preocupada com os direitos humanos, quando é para falar de mentiras da Venezuela, está prontinha, mas para falar sobre isso
Não. E com comprovações do que tem acontecido nas prisões. De fato, e não sou só eu que estou falando, tem falado profissionais dos direitos humanos, pessoas que pesquisam isso, que a tortura de fato se tornou uma política de Estado em El Salvador. Importante lembrar que o Maduro, o governo da Venezuela, disponibilizou avião de repatriação para trazer todas as pessoas que os Estados Unidos fossem deportar. É verdade. Mas aí enviam, né, venezuelanos para essa prisão, inclusive ferindo o direito internacional, que fala que você não pode deportar pessoas, primeiro, para um país onde essa pessoa corre risco de vida, ou para prisões onde tem fatidicamente comprovação de violação de direitos humanos. Mas nós sabemos que o governo Trump não está preocupado com isso. É isso nas notícias de hoje. Nós nos vemos daqui a pouquinho no Mural da Manhã.